Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre castração. Quais expectativas são reais, quais expectativas não são reais, o que a gente pode esperar, o que a gente não deve esperar em relação, sobretudo, ao comportamento. Eu sou a Mi, da Dogfeel, e antes eu vou te pedir para assinar aqui o canal, se inscrever e assinar o sininho para vocês receberem notificação de vídeos novos e curtir esse vídeo também. Isso vai ajudar a gente a produzir mais e mais conteúdos para vocês. Além disso, se você quiser dar alguma sugestão de tema ou de algo que você gostaria de ver por aqui, a gente está sempre recebendo dicas e sugestões e a gente fica muito feliz toda vez que recebe. Tá? Além disso, você também pode acompanhar a gente no Instagram. A gente tá lá diariamente produzindo conteúdo para vocês, conteúdos diferentes, desses em outros formatos. E também dá uma olhada no Cão Sereno, vou botar o link aqui na descrição. E você vai poder aprender ainda mais sobre adestramento, comportamento, sobre cães. É só acessar esse link. Bom, quando a gente vai analisar se o cão deve ou não ser castrado, a primeira coisa que a gente conversa com os nossos alunos é para conversar com o médico veterinário. A gente reza, a gente fala isso rezando, para que o médico veterinário ele tenha uma abordagem ampla e ele conheça bem o que ele está falando, porque ele leva em consideração mais coisas. A gente tem uma questão importante falando de Brasil, da questão da castração, que é a questão do controle populacional, né? Hoje a quantidade de cães que a gente tem, a quantidade de famílias que pode absorver esses cães, há uma disparidade, existe uma questão social em relação a isso, a esse controle populacional. Outra coisa também é o impedimento de canis de fundo de quintal. Então, às vezes você vê num grupo de raça, a pessoa fala, ó, o cachorro tem 6 meses, mas ele só entrega castrado porque realmente existe um medo, uma preocupação de que esse cão ele vai se tornar uma máquina de reprodução. Isso é uma questão muito séria, uma problemática, e a gente não pode falar das coisas só como boas ou só como ruins, tá? Então existe esse aspecto. Porém, existe também uma mudança, eu vejo acontecer. Há 7 anos atrás, a visão que se tinha da castração, as informações que se tinha eram diferentes das que temos hoje. A quantidade de informação hoje é muito maior. A ciência ela muda, né? À medida que ela vai se atualizando, ela vai reformulando e vai mudando o que ela propõe pra gente, e a gente precisa estar atento a isso. Então, a gente sabe que existem várias questões envolvendo saúde. Existem prós, existem contras envolvendo essa questão de castrar ou não castrar e que precisa ser discutido com o veterinário. Existem casos mais evidentes, como o caso de piométria, por exemplo, que é recomendado castrar nas fêmeas, né? Mas realmente essa questão de saúde precisa ser discutida com o veterinário. Porém, em relação ao comportamento, tem algumas implicações e eu vejo que tem expectativas muito irreais em relação ao que a castração ela vai trazer para o comportamento do cachorro. É muito comum a gente ver em grupo de cães as pessoas disseminando informação, repetindo coisas que elas estão falando a partir da experiência com um cachorro ou do que ela ouviu e está repetindo ali, sem nem checar, sem nem estudar, sem nem entender de fato o que ela está dizendo. Como, por exemplo, a ideia de que o cachorro vai ficar mais calmo depois que castrar. É óbvio que os hormônios eles têm uma interferência no corpo, né, do animal. Isso não é sem efeitos. Mas, por exemplo, se o seu cachorro tem uma questão envolvendo a questão hormonal e aquilo está fazendo com que determinado comportamento dele ocorra, é claro que a castração ela vai ajudar. Mas para nenhuma das outras coisas, medo, sobretudo, é péssimo. Aí eu vou falar mais disso, mas castrar para medo, com cão com medo, não é recomendado. Pode até piorar o comportamento do cachorro. Mas eu vou falar mais disso. Então, essa questão da castração, se tem alguma questão hormonal envolvendo, é claro que talvez seja melhor, de fato, castrar, né? Você colocar um macho inteiro num ambiente de creche pode ser um barril de pólvora. Então é algo para se considerar se você não pode abrir mão de seu cão frequente uma creche. Uma boa creche hoje, ela geralmente, até onde eu conheço elas, recomendo que você tenha até uma certa idade onde você precisa castrar seu cão para que ele continue frequentando, porque isso pode gerar um problema de desarmonia dentro do grupo, né? Além disso, existe uma força hormonal e uma carga que para alguns cães que pode ser maior do que outros. Então, assim, excesso de testosterona. Então, tem algumas questões que misturam saúde e comportamento também, que o veterinário deve ser consultado. Já vi casos de cães que precisaram ser castrados justamente por conta dessa questão hormonal de testosterona, que era muito excessiva no animal, enfim, e que isso emergia na questão comportamental. Porém,
principalmente em casos de medo. E são esses casos que podem ser facilmente confundidos com questões de imposição de força e tudo mais. Isso é um outro assunto. Eu vejo as pessoas castrando e isso pode ser um problema, porque esse cachorro pode estar com medo e castrar naquele momento pode aumentar o medo dos cães. Existem 2 períodos de medo nos cães. Esse período existe o cachorro bem filhotinho, eu não vou falar disso agora, e também no cachorro adolescente, que é onde a gente tem que se preocupar, entre 6 e 18 meses. É um período que o cachorro pode ser acometido por esse período. Ah, mas como é que eu faço para saber? Uma solução mais eficaz é você esperar entre 6 e 18 meses para castrar. Mas uma outra solução seria você observar bastante o comportamento do seu cachorro, principalmente se você perceber que ele está tendo mais medo do que normalmente ele teria em relação a coisas novas, em relação a coisas que surgem, a situações inusitadas, se existe um medo maior e mais exacerbado, ou se o seu cachorro naturalmente é um cachorro mais delicado, mais sensível, eu não castraria tão jovem. Então, minimamente esperar que esse cachorro amadureça para a questão comportamental seria algo válido, né? Existem pesquisas que falam que a castração antes, por exemplo, no caso da fêmea, né? Antes do primeiro cio, podem aumentar a intolerância da fêmea em relação a outras fêmeas, por exemplo. Você vai dar uma olhada nas pesquisas, óbvio, são pesquisas muito pontuais, algumas pesquisas, inclusive, que falam especificamente de raças, mas você percebe similaridade entre uma coisa, entre uma pesquisa e outra. Hoje, eu castrei minha cachorra muito cedo, me arrependo. Eu não tenho como saber se teve alguma influência nessa questão comportamental, mas é sabido que em relação ao desenvolvimento do corpo, sim. Para a questão da pelagem dela, ela ficou com mais lanugo, né? Que o pelo dela é mais lanoso, então é super difícil de escovar, então o pelo também ficou mais abundante. É bonito, mas é muito trabalhoso e muito custoso para ela, no fato da escovação, embola muito fácil. E uma outra questão também é que ela vira e mexe, ela vive tendo vaginite, e que também não é legal. Então, obviamente, essas foram as implicações de castrar antes do primeiro cio, mas eu não recomendaria hoje, eu não faria hoje, pensando também nessa questão comportamental. Então, antes de pensar ou não em castrar, reveja suas expectativas. Tenha muito cuidado com essa questão do período dos meses. E se seu cachorro já é um cachorro mais delicado, mais sensível, pense se vale realmente a pena. Talvez eu não castrasse nesses contextos e também não recomendo aos nossos alunos, se o seu cachorro tende a ser mais medroso, castrar, tá? Bom, eu não dei uma resposta exata para vocês, eu acho que tem sempre um balanço que deve ser feito, as suas condições de vida, se você tem outros cães em casa, machos e fêmeas, convivendo juntos, e quais implicações a castração poderia trazer, tanto negativas quanto positivas. Em relação à questão de saúde, também ponderar com o veterinário, existem quadros que podem necessitar que ela ocorra, como é o caso de uma piométria, gravidez psicológica também, na questão comportamental das fêmeas. Isso pode ser muito complicado lidar com a gravidez psicológica, trazer muito transtorno. No caso das fêmeas também, o cio, ele vinha acompanhado de muita mudança comportamental, muito medo, muita angústia. Para essa fêmea também pode ser algo recomendado. Então, sempre analisar e olhar individualmente para o seu cachorro. Não ficar escutando, não vou castrar na esperança que o meu cachorro vai ficar mais calmo. Vou castrar na esperança que o meu cachorro vai resolver aquele problema de comportamento. Se é medroso, então, piorou, porque o comportamento, como eu falei, ele vai piorar. Ponderem, pensem com calma, pensem direitinho e avaliem se de repente não vale a pena esperar o seu cão amadurecer um pouquinho para você tomar essa decisão. Não fazer isso num cão tão jovem, né? Porque a gente, de qualquer forma, se você está retirando essa carga emocional, hormonal, digamos assim, você realmente você pode retirar uma carga emocional em determinados casos, mas também você pode retirar uma proteção, né? Hormonal que está ali naquele organismo que é natural para aquele cachorro, tá bom? É isso, mais um bate-papo, uma discussão. Eu queria saber a opinião de vocês, eu queria conhecer as experiências de vocês, pode escrever aqui embaixo. E é isso, até a próxima, um beijo, tchau, tchau.